Começa agora o especial de Halloween do Três Canecas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Três Canecas e hoje a gente está com um especial de Halloween falando sobre os filmes pós-terror. A gente tem visto muitos filmes estreando recentemente que falam que são enquadrados num gênero, subgênero, do que seria esse pós-terror. Mas pra gente entender o que é o pós-terror, é interessante a gente entender o que é o terror. Terror nada mais é do que aqueles filmes que despertam o medo, né? Que abordam sobre o medo humano, sobre o que gera esse medo, quais são as coisas que causam pavor. Então, você vê temáticas fortes, às vezes falam sobre violência, às vezes falam sobre sobrenatural, às vezes falam sobre espírito, que são diferentes medos que a sociedade vive como um todo. Mas na construção desses filmes, do que foram colocados no gênero terror, acabaram que se tornaram alguns certos clichês, né? Então, um filme que é do subgênero slasher tem aquele cara que vai correndo atrás da vítima e tem muito sangue, gore. Tem outros filmes que são, talvez alguns filmes de zumbi, sei lá, que tem uma criatura diferente. Ou seja, tem várias regras que regem esses filmes de terror. E recentemente surgiram aí uma onda de filmes de terror, mas que foram diferentes, assim, eles não seguiram bem esse roteirinho clássico de filme de terror. E eles foram cunhados com o nome de pós-terror por um jornalista do jornal The Guardian. O termo não foi muito bem aceito pela indústria, mas dá ali para entender a partir dele o que esses filmes estão querendo dizer, para onde que esses filmes estão querendo ir. Fugir um pouco daquilo que é o terror, que são aqueles clichês. Então você tem uma trama mais focada na dramaturgia do filme, na atuação dos atores, na forma como o clima é gerado. Você já não começa, às vezes não é claro o que se trata o filme, qual é o ponto maior de terror do filme. Então você fica você acaba descobrindo com os personagens também. E normalmente esses filmes eles são mais indie, eles costumam ser mais uma produção independente. E o ponto desses filmes eles subvertem os clichês, sabe, do gênero terror, sabe? O terror tá mais na construção da tensão ali, Isso. Como o Lipe acabou de explicar. É justamente a gente entender o que esse pós, né? Movimentos que tem pós são uma certa negação àqueles regras, né, que eram determinadas lá. E é até por isso que esse tipo de filme às vezes não é muito bem recebido pelo público de terror. Porque a pessoa vê o trailer e acha, filme de terror, vou lá ver. Ela chega no cinema, não tem sangue, não tem susto, não tem aqueles fenômenos bizarros e muita gente sai reclamando do filme. E agora a gente vai falar de 4 filmes de pós-terror que se destacaram nos últimos anos, pra você aí ter filmes bem legais pra assistir nesse Halloween. E eu comecei a entender esse gênero com Corra. E ele começa com um casal que tá indo conhecer a família da namorada. E ele é negro, então ele tem aquela coisa de será que eles vão me aceitar? E ela fala, mas por que eles não aceitariam? Tipo, só porque você é negro? Então até os primeiros minutos do filme você não tem aquele clima do tipo, e essa família, será que ela é suspeita? Será que ela é paranormal? Será que ela quer matar ele? Não, eles recebem ele super bem, então parece no início que é um drama. O Corra, ele é um exemplo muito bom mesmo, porque você vê, é um filme que tá ali numa categoria de terror, mas que chegou no Oscar. A gente tem que lembrar que esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro. Atuações também incríveis. Talvez descaracterizar um pouco daquele gênero que a Academia do Oscar sempre teve de preconceito. E na verdade você meio que tentar reinventar isso. Ele, essencialmente, ele é um filme... talvez você possa dizer que ele é um filme de terror, porque ele tem uma atmosfera desse medo, né? Aborda esse medo, só que ele expande isso para uma questão social, para uma questão de você abordar o preconceito e abordar outras coisas. E um outro filme do pós-terror, que foi até um dos filmes que fez com que o jornalista desse esse nome de pós-terror para a categoria, é o Ao Cair da Noite. Ao Cair da Noite mostra a história de uma família onde tem um pai, uma mãe e um filho adolescente num mundo pós-apocalíptico. Só que você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Tem uma ameaça, porque essa família vive trancada dentro de casa, com tudo fechado, não pode sair à noite, mas você não sabe se é uma doença, se é um monstro, você não entende ali o que tá acontecendo. E essa família vive ali, eles 3 se protegendo, só que um belo dia aparece um homem perto da casa
e eles descobrem que esse homem tem um filho pequeno e uma mulher, e eles estão sem mantimentos, e eles acabam abrigando essa família. E o legal do Ao Cair da Noite, ele foi um desses que teve muita polêmica na época que lançou, porque o trailer era um trailer de filme de terror, tanto que eu demorei muito pra ver esse filme porque eu fiquei com medo. Só que quando você foi pro cinema, você viu, peraí, não era aquilo tudo. Um público imenso reclamou, muita gente reclamou do filme. Eu não, eu amei, achei muito bom. Você até falava também, tipo assim, cara, esse filme não é pós-terror. Mas aí você vê que ele tem alguns elementos, tem essa coisa... E esse filme, o que eu acho mais interessante dele é, o terror tá no clima. Porque se você pegar o roteiro, esse roteiro poderia facilmente ter sido construído como um filme de drama, entendeu? Sim. Só que o terror, ele tá no clima, ele tá na tensão, ele tá ali no que tá acontecendo naquela casa. E assim, é um filme de atuações muito, muito, muito boas. Você tem o Joe Edgerton, que tá muito bem no filme. O Christopher Abbott, que também tá muito legal. Esses dois personagens masculinos, eles têm momentos de embate muito, muito bons. E o final do filme também é surpreendente. E uma característica até muito marcante desse filme, dessa categoria, né, de pós-terror, o garoto ele tem sonhos recorrentes, pesadelos recorrentes, né? E isso fica muito bem assumido no filme. Não é aquela questão do filme de terror que você vai pra uma cena muito drástica e o personagem acorda. Não, ele é assumidamente que ele tem pesadelos recorrentes, que ele tá sendo infectado e tudo mais, e com a garota que ele gosta. Isso é uma coisa muito legal, porque o nome do filme é Ao Cair da Noite. E você assume que esse Ao Cair da Noite é por... Muita gente acha que porque existe um possível monstro que vem à noite. Mas não, o que vem ao cair da noite? Vem os pesadelos do menino. Sim. Que é realmente onde estão as principais coisas mais tensas do filme. Estão nos pesadelos dele. Não, é legal que você comentou também sobre esse filme, que ele pode ser basicamente, o Ao Cair da Noite, um filme de drama, né? A estrutura dele é um filme como se fosse, não um filme de gênero, mas um filme como um roteiro desenvolvido que aborda outros temas. E eu acho que nessa linha um pouco vai o Hereditário, que foi um filme que nesse ano falaram que é o filme mais assustador desde O Exorcista. Eu não sei muito bem, eu achei ele bem assustador, mas por outros motivos. Mas é porque isso também, na primeira estrutura do filme, ele é um filme que fala... Ele é como se fosse estruturado no drama, né? Ele fala sobre uma mulher que é interpretada pela Toni Collette, que a interpretação dela foi muito elogiada também. E, na verdade, ela tá ali passando por uma perda, ela perde a mãe e ela tá vivendo esse luto, e aí, desde esse momento, uma série de eventos muito estranhos começam a acontecer. E, assim, no primeiro momento, ele parece um filme dramático, um filme sobre ela falando com a família, ela não sabendo lidar, ela tendo um problema com o filho, que depois você vai descobrir lá na frente é um trauma que ele passou no passado com ela, a relação que ela tem com o marido dela, então tudo isso bem encaixado, assim. Lógico, no final ele vai ficando mais pesado nesses temas e realmente se torna um filme mais assustador. Mas é legal também que muitas visões falam desse filme que ele pode ser enxergado de duas formas, né? De um lado ele fala sobre uma questão lá, né, que aborda sobre esses terrores, sobre uma questão talvez espiritual, mas de um outro lado ele também tem um viés sobre uma doença, né, sobre o hereditário, sobre a esquizofrenia, sobre algo psicológico. Ou seja, esse pós-terror, né, que é chamado, ele aborda talvez alguns temas que são um pouco diferentes, talvez, do que eram abordados, né? Esse tipo de filme, ele é um tipo de cinema diferenciado, porque você vê, na época que saiu o Hereditário, a maioria dos reviews e críticas falava de atuações nível de Oscar, não se expõe se a Toni Collette for indicada a um Oscar, a um Globo de Ouro, por quê? São filmes de cinema bons, né? Tipo, óbvio, tem o medo, tem a tensão, tem tudo isso, mas cinematograficamente falando, são filmes excelentes. E é interessante você falar desses comentários da crítica, porque ele mostra, talvez, uma visão diferente sobre esses filmes de terror. Que, essencialmente, esses filmes são filmes de terror, que abordam esse medo, como a gente falou. Mas que por quebrar com alguns clichês, e até por quebrar um pouco também com alguns filmes recentes que vieram, que eram mais explorativos, mais gráficos, até essa questão do torture porn, né, que era uma coisa bem extrema, e você vê uma chance desses filmes serem vistos, né, ou seja, do terror ser visto de novo como uma ferramenta, um filme que tem qualidades técnicas, qualidades de interpretação e ser respeitado como um filme. Porque acabou sendo criada ali uma fórmula, mais ali década de 90, anos 2000, de filmes de baixíssimo orçamento e de muito derramamento de sangue, coisas esdrúxulas e que trouxe muito público. Então isso pode ter um pouco ali manchado o gênero,
Mas se você lembrar o quê? Que filmes de terror a gente tem o Iluminado, a gente tem o Bebê de Rosemary, que são assim, são filmaços. Sim. E que poderiam ser filmes de Sim, pós-terror. exatamente. quebraram justamente com algumas convenções e falavam de alguns temas, de Pois é. opressão psicológica, Pois é. da loucura mesmo. E a gente falou aqui de Hereditário, a gente falou aqui de Ao Cair da Noite. E esses dois filmes são da produtora A24, que é um dos principais nomes aí do pós-terror. Ela é uma produtora que vem se destacando bastante no cinema, porque eles apostam em filmes mais autorais, em filmes diferentes, que normalmente os estúdios não colocam muito dinheiro. E ela veio com Hereditário, ela veio com Ao Cair da Noite e também com A Bruxa, que é mais um dos filmes que se destacaram no pós-terror. E a trama gira em torno de uma família, né, que ela é expulsa de uma comunidade, vai criar uma vida totalmente do zero, num vilarejo, e a família inteira tem uma jovem que a família desconfia que ela é uma bruxa, porque o neném recém-nascido estava aos cuidados dela e ele de repente some, desaparece. E esse neném some, e aí já tem aquele estigma, eles são expulsos porque não tá rolando colheita e todo mundo começa a atribuir a filha da família que ela é uma bruxa, que ela é uma bruxa. E aí no meio dessa confusão, os pais dela começam a acreditar que ela é uma bruxa, porque é uma família muito religiosa. Meio Amish, assim. E aí a menina se vê ali no meio daquela confusão. Isso, e aí gira em torno dessa drama, porque você vê todo aquele clima de realmente ela é uma bruxa e você você realmente não sabe se ela é uma bruxa real, porque a criança de repente desaparece e o pai desconfia, ela mesmo também ela passa uma insegurança. E começa a dar pena dela também, Você né? sente- Porque a mãe dela começa a ser muito dura com ela, você vai tendo pena daquela menina. E do lado de onde essa família mora tem uma floresta. E muito da atenção do filme está nessa floresta. Porque parece que essa floresta tá falando, sabe? A floresta ela é quase como se fosse um personagem do filme. O clima do medo tá muito relacionado a ela, o que é bem legal. E novamente esse filme, assim, voltando àquela história das temáticas do pós-terror que não são só dar susto, dar medo, por dar medo. Esse filme ele fala muito do quê? De religião. Sim. Ele fala muito de pessoas que acabam ficando cegas pela religião. Ele fala muito de o que a sociedade fala sobre alguém que essa pessoa acaba absorvendo, de tanto que ela escuta aquilo. Então, assim, ele tem esse subtexto, né? O legal do pós-terror é isso. Sempre tem um subtexto ali que não é simplesmente te deixar com medo. Então, agora que você já sabe tudo sobre o pós-terror e sobre os principais, a gente quer ouvir isso de você, se você gosta desse gênero de filme, se você não gosta, se você já viu algum desses que a gente comentou, e compartilhar pra gente. Às vezes você não gosta nem do filme de terror, mas às vezes o pós-terror pode ser uma abertura de você É o meu ver caso. esses temas, ver filmes que não são tão assustadores, que não são cheios de susto. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se você não gostou também deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar no comentário se você gostou, talvez sugestão para próximos temas. E é isso, a gente fica por aí. Tchau, Tchau, gente! tchau.